Boa noite, igreja. É um prazer estarmos novamente juntos. No nosso mundo, passar um dia é um milagre. É um milagre. E tem coisas que acontecem ao nosso redor, não temos consciência. Não temos ideia do que o Senhor fez. Provavelmente você comeu em casa de alguém, ou alguém lhe deu alguma comida e tinha veneno, mas não te fez mal. Como o caso da nossa irmã, que lhe foi dado algo com veneno, comeu e não fez nada. Passados 3 meses, a senhora veio dizer que eu coloquei veneno naquela comida que te dei. Então Deus é muito bom, tem muitas coisas que Ele faz em nosso favor e não nos faz conhecer hoje para não estarmos assustados. E tem outras bênçãos que o Senhor não permita que você conheça agora, senão você vai cair em Deus pela vida, pela saúde, acima de tudo pelo cuidado que nos oferece e o convite de nos trazer até este lugar e ouvirmos a voz dEle. Esperamos que tenhamos mais uma noite abençoada e também o mesmo desejamos para os nossos irmãos que nos acompanham por via internet. Amanhã, se Deus quiser, nós vamos falar sobre o papel da vida saudável nos últimos dias. Querida igreja, para uma grande missão, precisa-se ter soldados fortes. Não qualquer soldado. E ter soldados fortes vai significar, em primeira instância, ter uma robustez física e os sistemas todos do nosso corpo estejam a funcionar em pleno. Do contrário, o soldado pode ter uma aparência física boa, mas se há distúrbio nos sistemas, então não é um soldado forte. E a Igreja Adventista do Sétimo Dia, tão logo foi inaugurada, um mês depois, ou tão logo foi organizada, um mês depois, o Senhor deu visão à serva do Senhor, no que tange ao cuidado do corpo. Por quê? Porque a missão da Igreja Adventista do Sétimo Dia é semelhante à de João Batista. João Batista era um homem saudável. Não é isso, igreja? Muito saudável. Se há orador que passou nesse mundo que Satanás tremia, é João Batista. Diz a serva do Senhor, quando ele pregasse, as hostes satânicas tremiam. Ele era poderoso na mensagem. Por isso é que Jesus disse, dentre os nascidos de mulher, ninguém é maior que quem? Que João Batista. Por causa do poder que ele tinha. E João Batista foi alguém que tinha muita saúde. Ele teve a responsabilidade de apresentar ao mundo quem? Jesus Cristo. Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é quem apresentou Jesus ao mundo. E aquelas pessoas ao redor, quando ouviram aquilo, entenderam plenamente o significado de este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eles entenderam. E qual é a missão da Igreja Adventista do Sétimo Dia? Anunciar a segunda vinda de quem? De Cristo ao mundo. Qual é outra igreja que conheces que prega intensamente, ensina intensamente aos seus membros que Jesus está vindo, tirando os adventistas? Então nós temos uma missão forte. Por isso é que tão logo a igreja foi organizada, um mês depois, o Senhor deu visão sobre saúde, sobre o cuidado do corpo, porque o Senhor queria que ao seu redor os seus filhos se tornem saudáveis e com isso atrair pessoas para o reino. Por isso amanhã nós vamos falar do papel da vida saudável nos últimos dias. Nos últimos dias há muita doença. Então nós temos um leque de informação para o cuidado do nosso corpo, do regime alimentar e tudo mais. São mais de 2.000 páginas que Ellen White escreveu só para os adventistas terem uma saúde singular comparado aos dos outros. Eu começo já aqui dizendo há doenças que não é para o adventista do sétimo dia. Há doenças que atacam uma maioria, não é para os adventistas. Se tivesse que ter em conta
toda essa informação que o Senhor passou para Ellen White e ela está disponível em nossas mãos. Regime alimentar, mas ciência do bom viver, mas diga, ok, conselho sobre saúde, muita informação. Amanhã, se Deus quiser, vamos falar deste assunto. Vamos agora fazer em guisa de resumo, aquilo que nós estudamos ontem. Ontem nós falamos do primeiro Deus. Primeiro Deus. Se você estiver perdido nas matas do Mayombe e aparecer um guia de forma inesperada, quem estará em frente para guiar o outro? Quem? O guia. Não você, porque você já está perdido. Precisa de alguém que o faça chegar seguro ao seu destino. É isso que Deus está dizendo. Eu tenho que ser primeiro para te conduzir à eternidade. Aprendemos também que na árvore, quem surge primeiro? A raiz, a folha, a flor ou o fruto? A raiz. Essa é a forma de Deus, presente em tudo quanto criou. Na forma de viver, o Senhor traz também este princípio. Toma este princípio. Eu tenho que ser primeiro. Você será robusto. Vai enfrentar os vendavais da vida, eu estarei contigo. Então, quem tem ouvido, ouça. O princípio está lançado. Basta que tenhamos boa vontade. Basta que tenhamos boa vontade. O Senhor virá até nós e nas nossas limitações Ele suprirá. E nós nos tornaremos em pessoas distintas em todo lugar aonde nós formos. A tua família será distinta. Na empresa onde estás, serás distinto. Basta que tenhamos vontade de viver aquilo que o Senhor dá. O fim de todas as coisas é teme a Deus e guarde o que Ele manda. Para esta noite nós temos um outro tema que é sobre relacionamentos. Mas antes eu quero perguntar aos meus irmãos, qual é a maior fraqueza da igreja? Ou, de outro modo, qual é a maior força da igreja? Diga, qual é a maior fraqueza da igreja? Ou qual pode ser a maior fraqueza da igreja metropolitana? Qual seria? No teu pensar, na tua forma de enxergar as coisas, qual seria? Diga. Quem falou? Quem falou? Ah, você está certa como Ellen White. É isso que Ellen White diz. Olhemos. A desunião é uma fraqueza para a igreja. Ou podemos partir do outro ponto. A união é a força da igreja. Satanás o sabe e emprega toda a sua força para introduzir dissensão. Ele deseja ver falta de harmonia entre os membros da igreja de Deus. Deve ser dada maior atenção à questão da união. Mensagem escolhida, volume 2, página 159. A irmã está certa. A maior força da igreja, o que é? União. E Satanás sabe que este é um grande ativo que a igreja tem. Se eles estiverem unidos, o que vai acontecer? Pelo menos o livro de Atos nos mostra que quando os discípulos se uniram depois da morte de Cristo e a sua ascensão, eles ficaram unidos. O que veio acontecer depois? O Espírito Santo desceu de forma nunca vista em cada um deles. Cenas de milagres aconteceram. Quando uma igreja se une, acreditem que recebereis poder por parte de Deus. Porque isto vai significar que Satanás não está no vosso seio. Porque onde estiver Satanás, haverá desunião. Esta é a nossa maior fraqueza, desunião. Infelizmente, entre nós, existem irmãos que trabalham para a desunião. E ele não sabe que está fazendo esse trabalho de desunir os irmãos.
Quando lhe desperta, eu não tive discernimento até aí. Mas já fez um trabalho feio. Por exemplo, o irmão que grava uma conversa com o outro por via do telefone e depois passa o áudio para o outro. Qual é o trabalho deste, no caso? É de Deus ou é de quem? Do diabo. Porque o diabo quer o quê? O que ele quer? Desunião. E a desunião vem por aquilo que nós ouvimos. Prezados irmãos, pensem um pouco. Mas como pode João Batista, que apresentou Jesus ao mundo, dizendo que este é o Cordeiro de Deus, em algum momento dizer, será que nós temos que esperar um outro Messias? O que houve no João Batista para estar equivocado sobre a posição de Jesus? O que houve no João Batista? Foram informações que levaram a ele. Por quem? Pelos seus discípulos. Como? João Batista, aquele Jesus, todo mundo lhe segue. A aldeia lhe segue. Todas as pessoas só falam dele. Esse tipo de informação que os discípulos foram levando para João Batista, criou esse sentimento ao João Batista. E orientou a eles que perguntassem a Jesus se ele era um Messias. Porque eles induziram João Batista por causa das informações. João Batista, como é que Jesus cura as pessoas e não te livra dessa agonia? João Batista, algo não está certo. Ele tem poder, ele não se importa contigo. Nós vimos os milagres que ele realiza, mas não vem te ver, nem te dar bom dia, nem nada. Foram as pessoas que levaram essa informação. E quase João Batista pecaria. E nós temos irmãos que são usados mesmo assim. Gravam os outros e levam. Por favor, seja portador de boas novas. Boas novas. Se você sabe a priori que isso vai causar mágoa ao outro, por que você se deleita em gravar informação e passar para o outro? Isso na nossa igreja é prática. Assim a igreja estará unida? Não estará unida. Haverá desunião. Esse é um dos aspectos muito presentes em nossa igreja. E eu quero despertar aos meus irmãos, porque em algumas vezes Satanás atua na nossa inocência para cumprir os seus desígnios. Nunca grave o outro. Tenha todo o cuidado. Quando você grava pelo telefone, você tem prazer de destruí-lo. Passar informações para alguém, perceba se essa informação põe em risco, ou sobre a situação que conhece, põe em risco a vida do outro, aí você não deve guardar silêncio. Deve partilhar, olha, desperta, porque há aqui um plano de te fazerem mal. Mas se é uma observação que alguém diz, eu acho que ele é muito feio, acho que ele é muito vaidosa, e você vai já dizer, olha, acharam que a fulana disse que você é feio, você é vaidosa. Para quê? Qual é o prazer que tens? Você está trabalhando para o que, igreja? Para a desunião. E na consequência, o Senhor não trará a bênção coletiva para o seu povo. O Senhor quer abençoar este povo. E a bênção coletiva é a presença massiva do Espírito Santo. E todo o que cá chegar consegue entender que aqui o ambiente é outro, é diferente. Traz vida às pessoas. E esta igreja aqui, neste lugar, foi colocado como luzeiro para iluminar as famílias que vivem nesta cidade. E para cumprir esta missão, o Espírito Santo tem que estar de forma massiva na vida das famílias desta igreja. E para que tal aconteça,
é preciso o quê? Unidade. Esse é um dos aspectos dos relacionamentos. Eu vou para o outro aspecto dos relacionamentos. E para tal, tenho que definir o que a Bíblia diz, o que é inimizade. Hoje nós estamos a falar relacionamentos significativos nos últimos dias. A inimizade na Bíblia é estar em conflito ou em oposição contra outra pessoa, desejando o seu mal. Inimigos lutam um contra o outro, os inimigos. Mas a Bíblia diz que devemos ser inimigos do mal, mas amar os nossos inimigos humanos. Os nossos pecados afetam os nossos relacionamentos, porque machucam uns aos outros. A inimizade destrói relacionamentos e leva a pessoa a fazerem coisas cruéis. Ela alimenta o ódio, a briga, a vingança e outros males contra o próximo. Estes tipos de sentimento, quando são dominantes no coração dos membros que estão na mesma igreja, gera desconectividade entre si. Ou seja, a aproximação é hipócrita. Um sorriso mecânico. Olá, como estás? Mas não tem interesse por esta pessoa. Porque está a consumir alguma informação que lhe foi passada. Tem algum ressentimento. Então, não há aquela irmandade como tal. Há uma inimizade invisível. Às vezes é só de um lado e não do outro. Então, inimizade é isso. A vontade de Deus para com os seus filhos é que estejam a viver, aqueles que estão a viver o cenário de ressentimento, tenham em atenção o texto abaixo. Mateus 5, verso 23 a 24. Assim sendo, se trouxeres a tua oferta ao altar e lembrares-te que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali mesmo, diante do altar, a tua oferta. E primeiro vai reconciliar-te com o teu irmão. E depois volte e apresenta a tua oferta. Este é o conselho que Jesus deixa. É um princípio. Se você ofendeu alguém, primeiro vá, reconcilie-se com ele. E depois, então, volte e dê a oferta ao Senhor. Prezado irmão, prezada irmã, nesta santa convocação 2023, anelamos que todos os membros considerem o grau de preocupação ao assumirem o compromisso de termos bons relacionamentos. A partir desta abordagem, nós queremos fazer uma laicização na mente dos nossos irmãos ou no coração dos nossos irmãos. Remover aquela motivação que cria esta inimizade. Considere este voto que há de assumir no próximo sábado. A nível da nossa união, com mais de 200 e poucos mil membros, temos uma taxa muito ínfima. Apenas 9% dos nossos membros conseguiram dizer: tenho bons relacionamentos. Quantos por cento, irmãos, estão de fora? Quantos? 90? 91. Só 9% conseguiram dizer: eu tenho bom relacionamento, dentro e fora da igreja. A maioria não consegue dizer de forma afirmativa que tem bom relacionamento. Significa dizer que entre nós aqui não há um ambiente muito bom. Pode não ser esta igreja, mas a maioria da igreja adventista na União Nordeste, a maioria dos membros vivem num ambiente de inimizade ou ressentimento. Tem alguma mágoa. Aproxima-se de forma falsa. Não com aquele coração limpo e aberto. Então, é preocupante. Se o texto nos orienta que você deve
primeiro reconciliar-se com o próximo e depois trazer a sua oferta, então é preocupante. Temos que ir à Bíblia para acharmos orientações e adestrarmos a igreja a caminhar o sítio certo. Porque a preocupação deve nos levar a pensar que muitos dos nossos irmãos, por essa razão, não conseguem dizer afirmativamente, eu sou filho de Deus. Ou, possivelmente, por essa razão, o Espírito Santo não consegue dizer a ele que você é filho de Deus. Porque ele sabe em que está preso. E nesta santa convocação, nós queremos que toda a igreja na União Nordeste, e no especial a Missão Sul de Luanda e Cabinda, tenhamos bons relacionamentos entre irmãos. A situação não é para menos, porque eu mesmo vivi uma situação igual. Duas irmãs que tentaram se reconciliar em plena comunhão do Senhor, na Santa Ceia. O pastor apelou, a outra estava do outro lado, pronta para se reconciliar, lavando os pés. Mas a outra, diante da igreja e de Deus, ela não queria reconciliar-se. Deve seguir princípios que tornam aceitável a sua oferta. Entre estes princípios, encontramos no texto bíblico lido, que revela de forma aberta que Deus não é dinheirista. Este texto ajuda-nos a entender que Deus não é dinheirista. Pese embora que existem alguns grupos que tentam colocar na mente das pessoas a barganha de que você deve dar a Deus e Deus vai te dar. Não. Reparem que o Senhor está a orientar. Não traga para mim as tuas ofertas quando você carrega no seu ser ódio ou rancor. Eu não aceito ofertantes com esse caráter. Mas no nosso mundo existem líderes religiosos populares, apelando às pessoas para trazerem, tragam dinheiro, não importando como. Aí há interesse humano. Mas no interesse divino, deixa claro, orientem os meus filhos, que não traga antes ofertas, se não estiver bem com o próximo. Então, esta orientação bíblica desmascara toda essa corrente teológica que busca ensinar a barganha, de que você deve dar um monte de dinheiro a Deus, você tem que vender a casa, ou altos sacrifícios de doações, na esperança de que o Senhor lhe possa dar alguma coisa. Como passou uma reportagem em tempo numa das televisões de Portugal, um senhor que deu $100 mil, 100 mil euros, na esperança de receber alguma graça divina. O senhor, o português, foi pegar uma charrua aí e destruiu a igreja. E não fugiu, aguardou pela polícia. Disse, não, esses estão a enganar as pessoas. Eu destruí para não enganarem mais a ninguém. Então Deus deixa claro. Eu quero que meu irmão entenda, o amigo que esteja a nos assistir. Deus quer antes a tua felicidade, não tanto a sua oferta. Porque quem vai dar a Deus dinheiro? Acha que no céu vai dólares? Não. As ofertas e os dízimos é para servir os propósitos de Deus na terra. Mas Ele não quer que você traga do jeito que você quiser. Há princípios para que a tua oferta seja aceita. E quando a tua oferta é aceita, é porque você foi aceito. Você foi achado graça. E a tua vida não é igual à dos outros. Então, esse ensino que anda por ali, por favor, irmãos, o texto bíblico ajuda-nos a entender que para o Senhor, no ato de trazer alguma oferta, é bom revisar o teu relacionamento com o próximo. E depois traga a sua oferta. E o Senhor vai receber a si e a sua oferta. E aí você não fica sem recompensa, sem graça, sem bondade de Deus. Deus importa-se antes de tudo com a pessoa no seu todo.
na sua saúde, no seu relacionamento conjugal e com o próximo, na sua paz e felicidade. Este quadro divino de cada um dos seus filhos está nela subjacente à originalidade da criação. A humanidade foi criada para viver feliz em seus relacionamentos. E a humanidade deve buscar manter conectividade saudável com Deus e com o semelhante, mesmo em contexto de pecado. Se a conectividade com o semelhante estiver comprometido e o restabelecimento do mesmo depender de ti, vá antes reconciliar com o irmão e em seguida preste adoração ao teu mantenedor. Se o bom relacionamento com o próximo depende do meu irmão, então você tem que tomar a iniciativa de reconciliar-se. É difícil quando você tem razão, porque a natureza humana não permite você com razão e chegar ao outro que não tem razão e oferecer o perdão. É difícil, mas eu quero vos lembrar. Quem tem que tomar a iniciativa de reconciliar-se é aquele que mais ama. O que menos ama não tem esta iniciativa. Adão não pediu perdão pelo pecado que cometeu. Deus é que veio ao encontro dele e lhe concedeu o perdão e a salvação. Deus está dizendo, mesmo que te magoar, se depender de ti, restabeleça o relacionamento com o próximo. É difícil, mas quem mais ama é o que mais perdoa. É o que toma a iniciativa de perdoar. Porque a Bíblia diz, os limpos de coração verão a quem? A Deus. Só os limpos de coração. É os limpos de coração que verão a Deus. Se for possível, vamos ver Romanos 12, verso 18. Se for possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens, filhos e filhas de Deus. Se depender de vós, tenham paz com todos os homens. Não guardem rancor. Não vivam esse trilho de ira. Se depender de vós, lá no serviço, tenha paz com todos os colegas e colegas. Se depender de vós, tenham paz com todos. Isso é o que o Senhor está a dizer. Já podemos entender que a tônica da questão não está na oferta, mas a ofertante que se conduz de forma inconveniente nos relacionamentos com o próximo. Todavia, buscar agradar a Deus em suas ofertas, Jesus deixou bem claro que os pacificadores serão chamados filhos de quem? De Deus. É o que a Bíblia diz. Mateus quanto? 5, 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Prezado irmão que nos acompanha através das redes sociais, prezado irmão que está conosco, podeis dormir em todos os óbitos desta igreja, o céu ainda não vai te ver como filho de Deus. Podes fazer qualquer outro sacrifício. É aqui onde o Espírito Santo vai dizer, naquele texto que lemos sábado. Hoje está confirmando às pessoas, tu és filho de Deus. Quando? Quando, irmãos? Quando tu fores pacificador. Onde você está, é só paz, não há confusão. Não leva desinformação, não cria ambiente de briga, não tem ódio por ninguém. Pacificador. Quando atingires esse nível, aí você é filho de Deus. Se depender de ti, tenha paz com todos os homens e todas as mulheres. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Filhos de Deus. É uma bênção. Pacificadores são pessoas que carregam a paz no seu coração, após sentir aliviado do fardo dos seus próprios pecados.
os pacificadores partilham esse alívio que receberam de Deus com o próximo. Por isso não guarda rancor. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Mateus 6, 9 até 13. Jesus deixou claro isso na oração. Ele estava a inculcar nos seus discípulos: tenhas a capacidade de perdoar, até mesmo na oração. Perdoe as nossas dívidas, tal como nós temos perdoado os nossos devedores. Pacificadores são pessoas como Davi, sendo capaz de fazer o bem para quem tanto deseja-lhe o mal. Saul carregava profundo ódio contra Davi. Mobilizou, já falamos isso, quantos mil? 3.000 homens para matar alguém que não pediu a Deus para lhe indicar ser rei. Por ódio. Querido irmão, o ciúme e a inveja pode transformar o anjo em diabo ou Satanás. O ciúme e a inveja. Saul desejou o mal para Davi. Mobilizou homens a fim de vê-lo morto. Mas Davi teve oportunidade, duas grandes oportunidades, para fazer com que Saul morresse naquele instante. Eu quero que o irmão pense um pouco. Como é que nos sentimos quando somos informados sobre um boato? Como? Arrasados, magoados. A fome também foge. Agora, saber de alguém que te quer ver morto, e você tem a oportunidade de fazer o que ele quer contra ti, mas você diz: não posso. Davi era homem pacificador. Por quê? Porque um dia Deus disse: Davi é o homem segundo o meu coração. Eu repito, existem três naturezas. A natureza de Deus: você lhe faz mal e ele te paga com quê? Com o bem. A natureza do homem: você lhe faz mal, cá se faz, cá se paga. Você foi no meu óbito, eu irei a teu óbito. Você me deu um bom dia gostoso, eu te darei também um bom dia gostoso. Cá se faz, cá se paga. A natureza de Satanás: você lhe faz o bem e ele te paga com o mal. E nós às vezes chamamos de forma leve ingratidão. É ingrato. Mesmo com tanto bem que eu fiz a ele, olha o que ele me dá agora. É a natureza de Satanás. Nunca, meu irmão, chega a esses níveis. Aí é um terreno muito perigoso. E Davi, por isso Deus disse a ele: homem segundo meu coração. Por quê? Porque você lhe faz o mal e ele te paga com o bem. Disse Saul, 1 Samuel capítulo 24, verso 17. Disse a Davi: mais justo és do que eu, pois tu me recompensaste com o bem e eu paguei-te com o mal. Prezados irmãos, pacificadores são pessoas que são capazes de fazer o bem para alguém que lhe quer fazer o mal. A capacidade de fazer o bem a Saul, a capacidade que Davi tem de fazer o bem a Saul, não está no facto de possuir a natureza de Deus. O Senhor declarou: Davi é o homem segundo o meu coração. A incapacidade de perdoar quem nos tenha ofendido não está na gravidade da falta ou na consequência da falta. É aqui onde muita gente se pauta para não ter bons relacionamentos, porque alguém fez-lhe mal, porque alguém lhe falou ou removeu alguma coisa dele.
A incapacidade de conceder perdão, prezados irmãos, não está na falta, nem na consequência da falta, mas sim porque o irmão milita onde? Na natureza humana, que cá se faz, cá se paga. Enquanto estivermos ainda nessa forma de viver, teremos incapacidade, teremos rancor, teremos ódio. Mas se deixarmos de militar nesta natureza, teremos a capacidade de David, de conceder perdão àqueles que nos tenham ofendido. Paulo dá-nos aqui um texto muito bom. Ele diz, Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o quem? O Senhor. Este texto de Paulo é muito forte. Se não caminharmos em paz com os outros, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Não é possível esperar que há de ter parte na vida eterna quando você carrega rancor em seu ser. Não é possível. Esses dois elementos são fundamentais. Andar em paz com o outro e a santificação. A santificação é o quê? Ser melhor do que ontem. Se ontem pecava 2 vezes, ou 8, ou 17, e assim sucessivamente, até que você leve uma vida de santificação. Ninguém verá a Deus com um coração que detém rancor. Atenda diligentemente às implicações desse texto de Hebreu. Se há alguma raiz da amargura que move-lhe para não se reconciliar com o teu próximo, se há algum peso que o irmão pensa, não posso me reconciliar com ele ou com ela. Bom, eu não sei exatamente o que é, mas uma coisa eu posso dizer. Se te encontras amargurado profundamente pela ofensa, por favor, conforta-te no Senhor. Conforta-te no Senhor. Mas não guarde isso. Por quê? Se é por alguma perda, e você entende que essa perda é grande, por favor, conforta-te no Senhor. Porque não existe perda maior do que a vida eterna. Não existe neste mundo perda maior do que a vida eterna. Se por essa razão você tem rancor e não consegue se reconciliar por causa da perda, ainda não perdeste o suficiente. Não existe neste mundo perda maior do que a vida eterna. Por isso é que a Bíblia diz, haverá ranger de dentes. Eu acho que não é uma coisa leve, é uma coisa muito pesada. Não é esse rangerzinho de dentes. Provavelmente as pessoas irão mais a fundo e sangue estarão escorrendo, porque perderam a eternidade. Porque estavam no meio dos santos, mas não aceitaram a santificação. Não aceitaram deixar o rancor. Não aceitaram ser pacificadores. Não aceitaram o chamado constante de Cristo. Que o meu fardo é leve. Se quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. E cada dia toma a sua cruz e siga-me. Haverá ranger de dentes. Será muito pesado. Se há perda por alguma ofensa e motiva tanto rancor, prezado irmão, prezada irmã, ainda não perdeste como tal. Porque não existe perda maior do que a vida eterna. Não existe. Guardar rancor é quando você guarda raiva, amargura, ressentimento ou outros sentimentos dessa natureza. Quando nos mantemos irreconciliáveis
com os outros, pode significar que o rancor ainda está ativo no nosso ser. Isso é muito perigoso. A Bíblia nos diz que Satanás está enraivecido há mais de 2000 anos. É isso que a Bíblia nos revela. Há mais de 2000 anos que nos foi dito que ai de vós, habitantes da terra, porque Satanás desceu até vós com grande ira. Por isso é que nós estamos vendo o mal se multiplica. Crianças são raptadas, porque ele está irado. Por que está irado? Porque lhe foi vedado a entrada no céu. Não entre no céu. Você não é digno deste lugar. A partir do momento que Jesus morreu na cruz e depois ressuscitou e ascendeu ao céu, não há acesso para Satanás ao céu. Essa coisa de vir aqui já não. Acusar as pessoas aqui, você não entra. Te limites aí. Ele sabe o que perdeu e por isso está irado. Ele não tem medo. Ele mexe com todos, até com crianças, porque ele está irado. Há quanto tempo, igreja? Há quanto tempo? Há mais de 2000 anos que ele está irado. E na medida que o tempo caminha, ele se mostra que está mais bravo do que leão. Não dê brecha a Satanás. Se ele te pegar na esquina, vai te levar na lixeira do pecado. E para lá sair é muito difícil. É aquilo que se ensina. Perdição. Está entre nós, mas é mesmo perdido. Porque a pessoa se tornou insensível. Prezados irmãos, há mais de 2000 anos que Satanás se encontra irado. Por que que a minha irmã e o meu irmão conservam a ira de 10 anos? De 5 anos? Você ainda está irado há 5 anos? Porque alguém lhe tenha magoado? Nisso, compara-se a quem? Compara-se a quem? A Satanás, que gosta de guardar iras para ter que fazer obras do mal. E Jesus alertou aos seus: vós fazeis obras do vosso pai, que é diabo, mentiroso de sempre. Então, Jesus aqui está dizendo, quando nós temos comportamentos que assemelham-se com o de Satanás, nós somos filhos de quem? De Satanás. Guardar ira é próprio de Satanás. É próprio daquele que é inimigo das almas. Por favor, querido irmão, não conserve rancor por muito tempo. Não negue a possibilidade de se reconciliar. Pode até parecer que estamos a forçar as questões. Ou não entendemos a tua mágoa. Não é verdade. Sabemos que você pode perder muito mais se te mantiveres rancoroso ou rancorosa. Porque o Senhor deixou claro nisso. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. E não deem lugar a quem? A Satanás. Efésios 4, 26 a 27. Quando conservamos a ira, estamos dando lugar a quem? A Satanás. Este é o desafio que nós temos. Nesta santa convocação, nós anelamos que os nossos irmãos reconciliem-se, mas não tenham o rancor em seu ser. Porque é impossível o Senhor habitar em um coração que carrega ódio. Você se torna insensível aos apelos. E certamente, prezados irmãos, o ódio é como veneno. Antes de matar a pessoa, destrói o vaso. Por favor, considere todos esses apelos que Deus está dando. Porque o nosso Pai, segundo a Bíblia, Salmos 103, verso 9,
Ele não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Deus não guarda para sempre a ira. E não repreende para sempre. Quem guarda a ira, o rancor, a raiva, partilha comportamento com Satanás. Mas aqueles que são filhos de Deus não guardam para sempre este sentimento. Buscam forma de se reconciliar. Quando Jesus orientou aos seus discípulos, isto em Lucas 17, verso 4, se alguém pecar contra ti 7 vezes, você lhe deve perdoar. Os discípulos disseram, isso é difícil. Alguém que lhe tenha ofendido em um só dia 7 vezes, e ao mesmo tempo você lhe deve conceder o perdão, isso é difícil. Isso é muito difícil, Jesus. Mas eles não queriam negar. Sabiam que isso é difícil, mas não queriam negar o ensino de Jesus. Eles aceitaram o desafio. Reconheceram as suas limitações, que nós hoje também temos. Mas eles clamaram a Cristo, dizendo, Senhor, nos aumente a fé. Se nós temos dificuldade hoje de nos reconciliarmos com aqueles que nos tenham ofendido, só temos uma saída. Orar a Deus. Senhor, nos aumenta o quê? O amor. Aumente-nos o amor, para que consigamos reconciliar-se com aqueles que nos tenham ofendido. Assim foi a vida dos discípulos. Eles tinham muitas limitações. E cada ensino que Jesus passava para eles, vendo a impossibilidade, eles não negavam, clamavam a Jesus. Nisso, ajuda-nos. Nisso, Senhor, salva-nos. Esse deve ser a nossa oração. Pedir a Deus para que este rancor, esta raiva, esse ressentimento que está entre nós, possa ser deixado e partilharmos a rota da eternidade. Este é o desejo de Deus nesta santa convocação, porque nós queremos sentir a presença do Espírito Santo em nossas igrejas. Nós queremos que os nossos oficiais, os nossos membros, ao visitar doentes, possuídos por Deus, porque têm um coração limpo, possam orar por doentes e eles estarem sarados. Isso depende da nossa disposição. Mas se estamos a conservar o ódio, rancor, ressentimento por alguém que nos tenha ofendido, você está a inviabilizar a bênção que o Senhor quer conceder para esta igreja. Por favor, irmãos, nesta santa convocação, pense. O que é que você quer? A eternidade? Conforta-te no Senhor pela amargura que tens. Mas reconcilie-se com aquele que lhe magoou, para que o Senhor venha ao seu encontro. Por isso, no sábado, quando estiver que assinalar este compromisso, considere toda a rivalidade que possa ter. Tudo que você sabe que é inimizade, por favor, considere e roga ao Senhor para que se desfaça deles e caminhe certo de que você é filho de Deus e terá parte na boda de Caná. Não conserve este sentimento. Conservar a ira é do diabo, não dos filhos de Deus. Que o Senhor nos possa abençoar e seja a vontade dele. Amém. Vamos pedir para que nos coloquemos em pé e possamos orar. Querido Pai, Deus eterno que estás nos céus, nós te somos gratos por tudo quanto nos fazes, pela vida, pela saúde e por outras misericórdias. Partilhamos esta noite, Senhor, esta verdade com os teus filhos. Ó Deus eterno, por favor, ajude os seus filhos naquilo que é necessário, para que eles caminhem em paz com todos e a certeza da vida eterna flua em suas vidas.
Queremos que nos próximos tempos a nossa igreja viva diferente, porque os corações se reconciliaram. Queremos a presença massiva do Espírito Santo, para que atos de milagres aconteçam no nosso ser, Senhor, porque somos limpos de coração. Querido Pai, te imploramos que leva-nos de volta até aos nossos lares. E amanhã, segundo a sua vontade, traga-nos novamente. Em Jesus imploro essas graças. Amém. Relacionamentos. Cada uma das lições nós precisamos considerar tudo, porque a assunção do compromisso está diretamente relacionada ao que nós aprendemos. Obviamente que para cada aprendizado nós precisamos buscar a Deus para que nos ajude a entesourar essas lições em nossas próprias vidas. Convide também mais pessoas que podem estar aqui conosco, que puderem se beneficiar dessas lições da redenção. E todos nós continuamos sendo sensibilizados a fazer sempre um esforço adicional, e parabenizamos porque a igreja está correspondendo satisfatoriamente para que nos concentremos aqui e possamos aprender mais e mais da vontade de Deus. Que Deus abençoe a todos poderosamente e desejamos um bom descanso a esta noite, como também um bom regresso a casa. Amém?